E eu sempre tenho uma interrogação comigo, né? Eu faço uma pergunta para mim, né? Se Cristo Jesus morreu na cruz, no nosso lugar, ou conosco lá, né? E pagou todos os nossos pecados, e a Bíblia fala que ele se tornou pecado em nosso lugar, né? E a minha pergunta era, como ele se tornou pecado em meu lugar? Cristo Jesus pecou para se tornar pecador e morrer na cruz? Não, não. Como isso aconteceu? Como é que houve essa transformação de um homem santo em um homem pecador, que tinha todo o pecado do mundo sobre ele, né? E foi morto na cruz por isso, né? E ele chega a dizer, pai, por que me desamparaste, né? O pai olhava para ele e não via o Jesus, né? Que foi crucificado e ressuscitou como Cristo Jesus, né? E aí ficava essa indagação na minha cabeça, como isso aconteceu? Como foi que isso aconteceu, né? Como ele, de santo, irrepreensível, este é meu filho amado, em quem me comprazo, se tornou um pecador que o próprio pai virou o rosto para ele, né? Ele pecou? Não, não. Como isso aconteceu? É uma coisa que eu me perguntava e a resposta veio exatamente a gente escutando a reunião do sábado passado, né? Ronaldo falou já várias vezes isso, né? A madeira que vem revestida com ouro, né? Então, a arca representa isso, né? Nos representa lá. Nós somos a madeira, Cristo Jesus é o ouro e reveste essa madeira, né? Ao ponto que a gente não vê mais a madeira, mas vê sim o ouro, vê Cristo Jesus, e não vê mais a nossa figura lá. E aí veio o start, né? A mesma coisa aconteceu com Cristo Jesus na cruz, né? O ouro foi revestido da madeira, foi revestido de nós. Nós estávamos na frente de Jesus. Nós revestimos Jesus para que o Pai não reconhecesse Jesus, mas visse a nós, pecadores, naquela hora. Por isso que ele foi morto e crucificado, e o Pai deixou que aquilo acontecesse. Porque o Pai, eu não via Jesus, não via Jesus lá, mas via a minha, via a Ansel, via a irmã Lodinha, via a Rejane, via todos nós, os pecadores. Nós revestimos Jesus do pecado. Ele não se tornou pecado. Ele não pecou, ele foi revestido do pecado. E aí, nesse meu pensamento, né, a gente conversando ontem, sexta-feira, eu, Ronaldo, Paulo Edson, Rejane, veio outro pensamento, né? Se isso aconteceu com Jesus, a mesma regra serve para nós. Nós não precisamos ser justos ou nos justificarmos para sermos justos. Nós vamos ser justos porque a cobertura de Cristo Jesus em nossas vidas vai fazer com que o Pai não nos veja mais, mas veja Cristo Jesus, né? A mesma regra serve para a gente. Então, isso é sensacional. Basta a gente renovar nossa mente e ver isso, né? Foi isso que Jesus quis mostrar na cruz, na minha concepção, né? Que ele se revestiu do pecado, da nossa madeira, o ouro foi coberto pela madeira, para que a nossa madeira, nós, pudéssemos ser revestidos pelo ouro. Não é um sacrifício, é algo automático, né? Então, é o que eu até botei hoje no grupo, né? Já foi feito e nós já somos. O que precisa haver uma renovação na nossa mente, algo que o Espírito Santo está fazendo, né? Nos trazendo essas revelações, para que cada vez mais a gente veja menos Ronaldo, menos Paulo, menos Anselmo, menos Rejane, menos Rivanda, menos Pedro, menos Rivoneide, menos todos nós, e vermos mais Cristo Jesus, que já nos revestiu na cruz, né? Então foi isso que me veio à tona, né? Em cima dessa revelação da arca e do corpo de Cristo, né? Que ela está sendo revestida de ouro. Então, veio a resposta por que Jesus morreu na cruz. Ele, na hora lá, o Pai não via ele, via a cada um de nós. Nós estávamos cobrindo Jesus com a nossa madeira, né? Cobrimos o ouro
e deixamos exposto à madeira, né? Então, ele não pecou para se tornar pecado. Ele foi revestido do nosso pecado. E nós somos tendo revestidos da sua justiça, né? Somos justificados. Então, foi isso para Ronaldo Pauletes, né? E Regiane, que acho que ela não tinha escutado ainda esse meu pensamento. Mas veio depois dessa reunião de sábado que eu assisti depois, não estava junto com vocês, né? Não tive a oportunidade de estar junto. Não sei se vocês Maravilha, Paulo. entenderam, né? Entendi, sim, entendi. Achei, amei. Achei muito, faz muito sentido. Faz muito sentido. Foi uma troca. Uma troca. É. E é algo automático, irmã Ludinha. Jesus não precisou pecar para ser revestido do pecado. Então, nós não precisamos nos justificar para sermos revestidos de justiça. Já fomos revestidos de justiça, né? Como ele foi revestido do pecado. Foi isso que ele fez lá na cruz também, por nós. Um detalhe que estávamos conversando, aguardando o pessoal chegando, né? Eu conversando com o Ronaldo exatamente porque a gente estava tratando sobre a reunião, a parte 2 da reunião do dia 25 de setembro de 2022, falando lá sobre o Vale de Ossos, né? E aí o Ronaldo falou uma coisa interessante na nossa conversa. A visão da igreja em relação a Cristo, a quem eles são em Cristo Jesus. E é exatamente esse detalhe também, é porque não crê. Eles não tiveram a revelação suficiente para crer como nós estamos tendo essa revelação e cabe a nós tomar posse e crer com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração e dedicar a nossa mente, a nossa forma de pensar no que estamos crendo. E é isso, e esse revestimento acontece, já aconteceu, é algo que já aconteceu, nós estamos apenas declarando que cremos nele e tomando posse disso. Estamos sendo preparados, foi mais ou menos como eu comecei a conversa com o Ronaldo. Nós estamos prontos para quando essas coisas começarem a acontecer, ou como vai acontecer e quando, nós estamos prontos, porque nós cremos. E assim como o Pai pegou, como o Ronaldo usou, a palavra como ela está escrita lá em Ezequiel, pegou pela mão e levou em espírito ao vale de ossos secos. Então, o Senhor vai nos pegar como um corpo multimembrado pela mão e vai nos levar aonde Ele vai e perguntar, como Ele perguntou a Ezequiel, Paulo, você é um Ogla, é possível isso acontecer? Tu sabe todas as coisas. Como nós cremos que Ele pode fazer todas as coisas, sim, Senhor, nós cremos que Tu podes fazer todas as coisas. Mas eu quero fazer através de Ti, Ogla. Sim, Senhor, seja feita a Tua vontade. Vai, Ogla, determina, declara, externa, expressa. Vai, Rejane, faz isso, vai. Por quê? Porque estamos prontos, estamos crendo nessa palavra, estamos realmente enxergando essas possibilidades, né? Tudo posso naquele que nos fortalece. Então, essas coisas, elas precisam acontecer no mundo hoje, digamos, no mundo natural, mas precisamos ter todo esse entendimento que está chegando para nós, em quem somos em Cristo Jesus. Maravilha, Paulo, maravilha, muito bom. Há algum tempo também eu vinha pensando sobre esse vale de ossos secos, né? Trazendo para a nossa vida, a nossa realidade hoje, é exatamente isso que está acontecendo com o corpo multimembrado. E é o que o Ronaldo falou, nós temos que profetizar em cima desses ossos secos, que somos nós. Nós somos os ossos secos. E a palavra está falando que nós temos que profetizar, haja vida nesses ossos secos. Começa os ossos se juntarem, né? E são etapas. É o que Paulo Edson fala, de vez em quando eu gosto de pular etapas. Mas Paulo Edson tem razão, o Ronaldo tem razão. Existem etapas que nós temos que seguir para que a gente chegue ao corpo e diga,
haja vida, né? Primeiro houve junção dos ossos, depois veio os nervos, depois veio a carne, depois veio a pele sobre os ossos, que dava a forma do corpo. Mas depois teve que ser declarado, haja vida. Então, eu não sei qual é a etapa que o corpo multimembrado de Cristo Jesus, da família Emmanuel, está, mas eu acho que a gente já está perto do haja vida. Eu acho que a gente está na junção dos ossos. Os ossos foi juntado lá atrás. Junte os ossos. E a gente está profetizando. O que o Ronaldo falou é verdade. Ele até passou a mensagem para meu parceiro. Ronaldo, eu escutei a mensagem. Ele foi curto e grosso. Profetize. Não falou mais nada. Profetize, então. Se você escutou, começa a profetizar. Eu estou profetizando. Haja vida no corpo multimembrado, né? Os ossos se juntem, nervos, vasos, carne, pele. E aí, vamos soprar o sopro da vida de Cristo Jesus sobre esse corpo multimembrado, né? Que vai transformar muitas coisas, situações, né? É o caso da unidade, né? É perfeito esse... Eu não consigo mais pensar no nosso grupo sem pensar na unidade, né? De vez em quando, precisou o Ronaldo falar 200 vezes para que aquilo tomasse o meu coração e eu conseguisse ter a revelação da unidade. Né? O Ronaldo falou várias vezes, unidade, unidade, e eu sempre achava que a gente estava na unidade. Né? Eu até falava para a Jane, a gente está na unidade. Será que o Ronaldo não está vendo que a gente está na unidade? Mas a gente não estava na unidade. E a gente ainda não está na unidade. Mas estamos entrando na unidade. Né? Nessas etapas, os ossos estão se juntando, né? Os nervos e os vasos estão sendo formados. A carne começa a crescer no corpo. E a pele cobre e dá um formato de beleza. Né? E aí vai vir o sopro da vida. Né? São etapas que a gente tem que percorrer. Mas que eu acredito que nós estamos evoluindo muito rapidamente. Né? E isso é da vontade do Pai, que isso aconteça. Ele tem pressa para que isso se manifeste em nossas vidas, né? E eu tenho pressa também. Eu não quero esperar mais. Eu estou com o coração ansioso para que essas coisas se tornem realidade. Na realidade, não, se tornem a verdade da palavra, né? E não a realidade do que a gente está vivendo, né? Eu não quero mais essa realidade que o mundo impõe sobre nós, os filhos, os Cristo Jesus. Mas eu quero a verdade da palavra que fala do que nós somos e o que nós já temos nele, o que ele já fez por nós, né? Lá na cruz, né? E nós estamos revestidos desse ouro, né? O Pai olha para nós, mas não vê mais a madeira, vê o ouro, vê o Cristo em nós, né? E ele pergunta, por que vocês ainda não estão falando? Profetizem, falem, né? Falem a palavra, o que é para ser declarado. Vamos lá. E é essa unidade que a gente está buscando e estamos entrando, né? Nessa formação desse corpo multimembrado. Amém. Amém por isso, né? Antes eu achava que a gente poderia chegar só. Hoje eu sei que não posso chegar só, né? Uma vez até eu falei aqui nas nossas reuniões, né? Eu vou pegar o trem, quem quiser pegar, venha, né? Mas o trem não vai andar se eu entrar sozinho. Eu percebi isso, né? Eu peguei o trem, entrei no trem, e se vocês não entrarem, ele não parte. Ele só vai partir quando a última passagem for registrada. O último passageiro entrar e, pum, fecha a porta, ele vai-se embora. Mas eu preciso que vocês entrem, né? Então, comprem a passagem e venham para o trem. Amém, por isso. Ô, Paulo, você estava falando aí sobre essas etapas, né? Até os nervos, tá? A pele ser revestida, principalmente a pele, aparece a forma, né? Que é a beleza. Aí é a minha parte, né? Aí é a minha parte. Tá bem, Eu já não concordo com você, senhor. Eu só profetizei. Você concorda? Eu profetizei, somente. Esse é, hein? Esse é Aí metido. tem que pagar o corpo, irmão. Esse é metido, viu, Lurdinha? É. A beleza vai ser as mulheres do grupo, rapaz. Gostei, Paulo. Muito bem, gostei. Ô, Paulo, você errou. Vai ser não, já é. Já é, verdade, já é.
A beleza da família Unu é as mulheres do nosso grupo. Verdade. Também por isso. Então, é assim que eu estou vendo e eu estou numa ansiedade tremenda para que a gente passe os nossos bilhetes lá na catraca do trem do Espírito Santo e a gente possa embarcar nele e alçar voo, né? Vai ser o trem que vai voar. Trem voador. É o trem voador, né? É o trem de volta para o futuro. Amém por isso.